Bem, pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre o loop, quando a gente usa é, looping utilizando ponteiros, né? Eu dei um exemplo em uma das nossas aulas, onde a gente convertia a letra maiúscula para minúscula. Eu vou aproveitar a mesma lógica para explicar para vocês, tá? Eu vou usar uma função para mostrar isso para a gente, né? Eu poderia estar criando aqui uma estrutura única, mas como a gente já viu mais ou menos como é que funciona, eu vou tentar explicar isso melhor para vocês. Tá, então eu vou criar uma função sem retorno, né, uma função do tipo void, né? Eu vou chamar ela de teste, tá? Porque vai ser vamos usar para teste. Ela vai receber valores inteiros. Na verdade, vai receber um ponteiro do tipo inteiro, tá ok? Essa função main também não precisa retornar nada. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou criar um vetor chamado v de valor. Ele vai ser inteiro e vai receber aí 10 posições, tá ok? E agora eu vou atribuir dentro desse v os valores, né? Então v1 vai receber 1. Deixa eu só copiar para a gente ganhar tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bem, atribuir o valor de 1 a 10 a cada índice do meu vetor, né? E agora eu vou chamar a função, que eu vou construir ainda essa função, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função aqui e vou mandar para ela o meu vetor, tá ok? Agora aqui embaixo eu vou construir a minha função. Tá, então a função, como eu disse, não vai me retornar nada, né? O nome dela vai ser teste. Ela vai receber um ponteiro do tipo inteiro, ok? Olha só, agora eu vou começar a questão do looping, tá ok? Para a gente entender. Vamos supor que eu queira imprimir a quantidade de elementos do meu vetor. Eu quero que seja a quantidade de loopings que eu vou precisar, ou seja, eu vou fazer um looping que vai passar por todos os elementos do meu vetor, tá ok? Então eu vou criar um while, né? A gente sabe que o while ele é composto de condição. Então olha só que interessante aqui, eu vou colocar valor, né? Assim como nós vimos na videoaula anterior, quando eu coloco o asterisco, né, eu pego o quê? Eu pego o conteúdo daquela posição da memória, tá certo? Pego o conteúdo daquela posição da memória. E aqui eu vou dar um printf. Neste printf, eu vou pedir para ele mostrar para mim o conteúdo da posição da memória. Eu vou dar um espacinho aqui só para ele separar nos próximos. E vou pedir para ele mostrar o que está guardado lá naquela posição de memória. Tá ok? E claro que eu preciso avançar cada elemento do meu while. Então olha só, eu vou colocar aqui valor, que é o meu ponteiro, mais, ou seja, eu estou acrescentando mais um no meu ponteiro, né? Se eu coloco somente o valor, ou seja, o nome do ponteiro sem o asterisco, eu estou pegando o endereço da memória referente ao conteúdo. Lembram disso da última aula? Então é o valor da memória
né? Ou seja, o endereço da memória referente ao conteúdo, ao valor que está lá dentro, né? Então, na última aula nós vimos que quando eu coloco o asterisco, eu pego o conteúdo. Se eu não coloco nada, eu pego o endereço que está armazenado lá dentro. E se eu coloco o e-comercial, eu pego o endereço do meu ponteiro, tá certo? Então, neste caso aqui, eu estou pegando o endereço que foi armazenado aqui dentro, o endereço que foi passado. Estou somando mais um nele, ok? Notem o seguinte, que então, a partir do primeiro endereço aqui que foi passado, do primeiro valor que está sendo passado, né, eu estou pegando o endereço e estou somando mais um. Então ele vai para o próximo. Quando que esse while vai acabar? Quando esse conteúdo aqui, ou seja, quando essa condição não tiver nenhum valor, quando ele for zero, né? Então, olha só, ele vai pegar aqui o primeiro vetor, né, o primeiro índice do meu vetor, vai ter valor, 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 até chegar no 10 aqui, e o próximo já não vai ter mais, então ele vai parar. E como que ele vai verificar esses valores aqui? Né? Através do endereço de memória. Então, através do endereço de memória, eu estou sempre somando aqui. Quando ele chegar no próximo endereço de memória do meu vetor, vai estar zerado. Né? O valor vai ser zero. Por quê? Porque eu estou trabalhando com inteiro, então eu estou falando do zero. Se eu estivesse trabalhando com char, poderia ser, por exemplo, uma posição vazia. Né? Então ele vai verificar isso, vai ver que é zero e vai parar este looping aqui. Tá ok? Vamos testar isso? Então tá aqui. Né? Ele pega uma primeira sujeirinha ali e depois ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são exatamente o conteúdo das posições de memória do meu vetor. Tá ok? Agora, um fato interessante, lembra que eu falei do zero? Né? Olha um teste legal agora. Eu vou colocar o zero aqui na posição 5. Zero. E eu falei que ele para esse looping quando for zero. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha aqui. Então eu vou ter aquela sujeirinha que eu falei no começo, que na verdade é o disparo, né? O meu vetor começa no 1, mas na verdade os vetores começam em 0, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4. Por que eu não consigo, não tenho mais nada do 5 para frente? Porque o meu 5 é 0. Então, o while aqui ele foi quebrado. Ou seja, aqui dentro desse while, eu tenho a minha condição. Normalmente a gente faz comparações. Se A igual a B, se C igual a D, se valor igual a X. Então, o resultado dessa comparação sempre vai dar ou 0 quando for negativo, ou 1 quando é positivo. Então, se eu tiver algum valor aqui, ele está sendo diferente de 0. Então, ele continua o meu looping, até quando ele encontrar o 0, que significa aqui que acaba esse looping aqui. Tá ok? Então, isso é o while, utilizando aí valores de ponteiro. Na verdade, eu estou apontando para posições da memória. Enquanto houver aqui o endereço for somado, houver valor dentro da posição da memória, ele vai continuar o meu looping. Quando não houver mais valor, ele vai terminar esse looping e vai sair do meu programa. Tá ok? Por enquanto é só. Forte abraço a todos.